Como é que eu começo esse assunto? Vai, começa... Quando é que você começou a duvidar que a parada... Não, isso aí eu duvido desde novo. Eita, desde porra. novo. Desde que eu tinha uns 16 anos, nas aulas de sei lá de quê, não lembro qual aula que falava assim, mano, você é meio viajado demais, não? Cara, sair daqui da Terra, ir lá na Lua e voltar, ficar conversando no radinho, contando piada, fazendo transmissão pro mundo todo. Eu falei, cara, eu não sei não. Até meu pai viu na televisão, meu pai tem certeza que foi. Eu falei, tá vendo? pai. Quem viu tem certeza, cara. Mas o negócio foi muito bem feito, Sérgio. O Kubrick é foda, né? O pessoal fala do Kubrick, né? Foi um Photoshop da NASA ali. Não, cara, não é Photoshop não, mas não, ali Photoshop, dá pra fazer. Isso aí é muito legal, né? Que a galera fala assim, a NASA usou CGI. CGI foi ser inventado, cara, décadas depois, não, entendeu? Isso aí não. O negócio é que... Você conhece um canal que chama Inteligentista? Já ouviu falar? Sim. Esse menino, ele é bom. Ele fez lá todo aquele negócio. Ele tem muitos vídeos. Ele também é doutor em física pela USP. Então, assim, ele é um... É importante você falar um pouco do currículo da pessoa, só para não parecer que é um monte de doido falando. Então, assim, tem pessoas que não têm instrução nenhuma e duvidam simplesmente porque não... E tem pessoas que conhecem, né, de física, de engenharia e não acreditam. Eu sou a parte das pessoas que não acreditam de jeito nenhum. Mas como é que você... Mas, enfim, como é que você chegou nesse argumento? Não, eu simplesmente no começo, igual eu falei, eu era adolescente e falava que eu achava que não fazia sentido. Só isso. A princípio era só isso. Só que aí depois, quando eu fui ficando mais velho, eu fui vendo as teorias da conspiração mesmo que tem sobre o assunto, que todo mundo sabe que tem, né? Muita teoria da conspiração. Tem muito também. Só que aí, cara, eu comecei a ligar os pontos depois que eu comecei a entrar na engenharia também. Mas isso, a pessoa tem que entender que isso não é um assunto da minha vida. Eu não fico... E eu, só pra você saber, tá, Sérgio? Eu sou um cara que sempre fui fascinado com astronomia. Então, assim, cara, muito novo, minha casa tinha enciclopédia, tipo, cara, com 5, 6 anos já sabia o nome dos planetas, tudo. Legal. Eu lembro certinho, a temperatura de Plutão é menos 232 graus Celsius. Que tinha lá na enciclopédia, tá ligado? Então, assim, Plutão deixou de ser planeta, agora é não sei o quê. Planeta enfim, não. Planeta não, essas definições mudaram, mas quando eu era novo ainda era considerado planeta. E eu sempre fui fascinado com astronomia, sempre gostei, sempre achei legal. Mas aí, cara, quando eu comecei a fazer engenharia também, igual eu falei, apesar de isso não ser o assunto da minha vida, e nunca fiquei estudando pra... Eu não passei minha vida, cara, vou estudar aqui pra refutar o homem, não, nunca fiz isso não. Só que quando às vezes que surge esse assunto eu fico pensando, porque, igual por exemplo, se você pegar os computadores da época, por exemplo, o ENIAC lá, o primeiro computador, o computador ainda era a válvula, ali na década de 50 e tal, na década de 60 também. Pô, o computador era maior que esse estúdio aqui, demorava 3 minutos para fazer uma conta de 5 mais 3. Assim, transistor começou a ser inventado depois, foi descoberto antes, mas começou a ser usado de maneira industrial na década de 60, 70. Certo. Então, assim, eu tenho muita dificuldade de acreditar que os caras conseguiram ir para a Lua no manual. Porque eu sei que tinha alguns recursos na época, mas eu não consigo acreditar que era o suficiente para você conseguir fazer uma viagem de 180 mil quilômetros ou 360 mil? 380 mil. 380 mil. 380 mil quilômetros em que, pensando até numa espécie de efeito borboleta, se você fizer 1 milímetro de erro, você não... É tridimensional o espaço. Então, como que você vai fazer isso tudo sem um computador, sem inteligência artificial, sem nada disso, e conseguir atingir o alvo de primeira, cara? Eu sei que teve os testes antes e tal, mas tô falando assim, a primeira viagem tripulada, os caras acertaram tudo, e não foi uma vez, os caras foram 7, né? Foi São Paulo 11 a 12, aí a 13 deu problema, os caras quase morreram, né? A 14, aí foi até a 17. Mas o plano da Apollo era até a 20. Ia ter até Apollo 20. Aí na 13 eles falaram, cara, vamos só o que tá pronto, porque já deu quase chabu aí e tudo mais, entendeu? Sim, então assim, o meu ponto principal é esse. Aí tem outras questões que dá. Eu não sou do mundo desse cara ficar pensando se a bandeira balança ou não, tipo, isso aí pra mim é perda de tempo. Porque, não, até porque não tem como testar isso. A bandeira lá vai balançar ou não, cara, sei lá, cara.
Pode ter passado um vento solar lá, uma irradiação de alguma mas coisa. a bandeira não balançou, não. Mas eu tô falando assim, isso não é importante. Isso é um negócio irrelevante. Mas tem algumas coisas que eu já vi que é esquisito. Tipo, por exemplo, você pegar a foto da primeira Apollo que pousou, não tinha a marca do propulsor no chão. E eu acho isso muito estranho. Porque para você aterrissar na Lua, mesmo não tendo atmosfera, ela tem uma gravidade baixinha, 1,6, né? Ou seja, mais tem a gravidade, é 6 vezes menor que a da Terra. Mas você tem que ter propulsão para você suavizar, senão você cai em queda livre. Por mais que a gravidade seja 6 vezes menor na altura tão grande. Mas ela é porque a Apollo tinha os motorzinhos os outros motores. Sim, mas aí já na segunda tem a marca. Sabe o que dá impressão? É porque, igual eu falo, esse que é o problema de, às vezes, a gente ficar tentando debater as coisas ao vivo, assim. Porque, às vezes, eu posso falar alguma coisa aqui que você não sabe. Não que você não sabe, que você não tem conhecimento. No sentido de... você viu a notícia, igual o Trenzotão fica. O Trenzotão é uma metralhadora. Saiu a notícia, você viu o rei da Inglaterra, pegou a mulher dele, depois você fica tipo assim... Aí, você não tem como refutar, aí você fica... deve ser isso aí. Então, assim, igual, por exemplo... Isso que eu tô falando é uma coisa que eu vi. Mas você pode não ter visto essa imagem específica. Eu tenho certeza do que eu vi. Que é, assim, a primeira não tem a marca da propulsão. Fica parecendo que esqueceram. E na segunda ida tem. Aí você fica assim, porra, tem ou não tem? Aí outro problema trivial bobo. Se eu não me engano, é a Audi. Que eles estavam... O homem fala que vai voltar na Lua tem muito tempo, né? Todo presidente americano fica prometendo isso. Agora vai. Agora não tem volta, agora não tem erro, não. Eu não acho que vai, não. Acho que eles não vão. Sério? Eu acho que eles não vão nunca. Mas enfim. Se não for, acabou o Elon Musk. Aí ele tá aí, vai ser, a grande derrotada da vida dele, cara. Ele vai morrer. Porque tudo que ele tá investindo pra ir pra Lua... É verdade. Só continuando o raciocínio aqui. Pode continuar. Das baterias. Quem estava sendo responsável por fazer as novas baterias dos carros, né, do Jeep, quando for usar a Lunar, é a Audi. Eles não conseguem fazer uma tecnologia hoje para aguentar trabalhar na temperatura que tem no solo da Lua. Porque eles andaram lá de dia. Certo. Não sei se vocês se lembram. Não tem atmosfera, pior, porque a irradiação solar chega lá no talo. Ou seja, o ar aqui, entre ar, que lá não tem ar, né? O vácuo aqui tá menos 273, sei lá, não interessa. Ou seja, mas tem radiação passando o tempo todo, então tem calor ali. Se tiver qualquer matéria ali, ela vai ser agitada por irradiação e vai aquecer. Aonde você tá no sol é quente. E se aqui tá sol, você tá super quente. Se aqui atrás tá sombra, você tá super frio. Sim. Porque não tem como propagar o calor. E aí, por exemplo, as baterias daquele... a bateria... É porque tem umas coisas que eu acho realmente engraçado. Aquele cara andando naquele jipinho lá, velho, é muito tosco, cara. O astronauta andando no jipinho, mano. Tinha que ter um vídeo desse, é muito bobo, cara. Parece... E aí, Sérgio? Mas enfim... Não, cara, mas é porque... é bobo mesmo, cara. É porque é uma coisa muito rudimentar, né? Os caras estavam... o Lunar Rover Vehicle, LRV que chama... Ele foi um negócio para simplesmente... O único objetivo dele era fazer o seguinte, cara, andando, os caras chegam até um ponto. Vamos chegar mais longe com aquele negócio. E aí, ele andando, ele pra ser aquela tosqueira mesmo, porque ele era para ser a coisa que ocupasse menos espaço possível, porque ele ia todo dobradinho na Apollo, entendeu? E leve pra caramba. Porque não podia ter peso, né? Então ele foi aquela tosqueira, é um negócio Só que aí, igual, mesmo. por exemplo, aí o pessoal tem dificuldade de entender como que a Audi não consegue fazer essa bateria hoje. Nós estamos em 2024 e eles conseguiram fazer em 1969 uma bateria que aguentava essa temperatura na Lua. Então, assim, tem vários porquês, não estou falando que é impossível, mas que faz você questionar a veracidade do negócio. Eu, por exemplo, igual eu falei, eu não acredito. Só que eu também não acredito nunca que os Estados Unidos um dia vai admitir isso. Porque, militarmente falando, tudo... não faz sentido. Você não pode chegar a uma potência dessa, não pode chegar do nada e falar assim, gente, eu tava brincando. Pô, eu tô falando assim, meu ponto, eu só quero que você entenda o seguinte. Não estou falando que foi ou que não foi. Estou falando que mesmo que não tenha ido... Nunca vão falar. Eles não vão falar. Igual, por exemplo, teve um caso aí Esse caso é interessante. Esse que você vai gostar, você gosta de conspiração. Sabe quando teve a Copa da Rússia? Tem pouco tempo? Não sei se foi... 2018. Aqui o Ryan
fez a polêmica de dar camisa falsa. Camisa falsa. Mas que era fake, né? Na verdade, era camisa de verdade. É de verdade. Eu não sabia que esse cara era o Ryan. Eu fui descobrir, tipo assim, esse ano. Eu não sabia que esse cara em si era o Ryan Santos. Mas, enfim. Nessa Copa, a CIA... Tem notícia, tá? Você vai pra procurar. Igual eu falo, não tem como eu te mostrar aqui agora, mas qualquer coisa eu te mando. A CIA falou que ia investigar as fraudes de superfaturamento nos estádios da Copa da Rússia. Aí, passou... Cara, tá tudo... Você procurar no Google hoje, tem as notícias. Tem. Vamos procurar. Põe aí pra gente, produção. CIA investiga superfaturamento dos estádios. Ou fraude Copa da Rússia. Copa. Aí eu lembro que eu conferi a data. Eu falei, não, cara, isso é conspiração, isso não existe. Porque eu sou um questionador. Então, quando a pessoa me fala um negócio desse, eu vou procurar. Claro. Aí, cara, realmente teve um negócio desse. Passou uma semana ou duas, a Rússia lançou um negócio assim que iam começar a investigar sobre a ida do homem na Lua. Só saiu essa notícia. Eu lembro disso aí. Eu lembro disso. Depois disso, a CIA deixou pra lá. Eu lembro disso. Não investigou os Estados Unidos. Mas aí é estranho porque a União Soviética admitiu lá atrás, foi o primeiro a admitir. Depois, para provar que tinham pisado na Lua, ela usou... A União Soviética, quem não sabe, ela tinha, na época da Guerra Fria, ela tinha o maior radar do planeta. Não, a Rússia é cabulosa. A União Soviética usou esse radar e apontou ele pra Lua, porque falou assim, cara, se os caras pousaram mesmo e os equipamentos estão lá, eles vão emitir essa assinatura aqui. E eles detectaram isso em 1976, e aí eles falaram, tá aqui, cara, os caras pisaram lá mesmo e tal. E depois os americanos foram lá, levaram as rochas que eles pegaram. A primeira rocha que foi doada para a União Soviética, entendeu? Sim, mas esse negócio dessas rochas é engraçado demais, porque com essas rochas, os caras chegaram à conclusão que a Lua veio da Terra. Isso. Aí é muito fácil, pô. Não, mas aí que tá, não. Eu sei que tem explicação de há muito tempo atrás, teve uma colisão. Mas sabe qual que é o erro? É porque a galera fala assim, as rochas da Lua não provam porque a composição é igual à da Terra, mas a composição não é igual. Esse que é o negócio. A composição ela é diferente. A composição, os isótopos... Tô vendo. Os isótopos são parecidos com os que estão no manto da Terra. Entendeu? Porque muita gente fala assim, aí ó, como que pode? Que é a mesma rocha, entendeu? Mas não é. Sim, mas você pode tirar essa rocha do manto. Do manto? Do jeito que tá lá, não pode. Porque a rocha que vem do manto a gente conhece bem aqui na Terra, que são as rochas que a gente pega em vulcão, entendeu? Então a gente tem como comparar essas coisas. Sim, aí só continuando então o raciocínio. A pessoa falar que na época a Rússia e os Estados Unidos eram inimigas, tipo assim, isso pra mim não quer dizer nada. Não quer dizer nada, na minha opinião, porque eu não acredito muito que os países são tão inimigos assim quanto eles falam que são, não. Eu acredito que as guerras são feitas e tudo aí, cara, por motivos sombrios aí, obscuros. Cara, entendeu? Mas em 1966, os Estados Unidos construiu o Valkyrie. Você conhece o Valkyrie? Valkyrie foi o bombardeiro nuclear. Os Estados Unidos, em 1966, sem ninguém saber, ele construiu um avião que seria capaz de decolar dos Estados Unidos, andar 7.000 quilômetros, era a autonomia dele, com uma bomba nuclear presa nele, jogar a bomba na União Soviética e voltar. Na hora que a União Soviética tomasse a bomba, ele já não sabia mais nem quem jogou. E isso nós estamos falando de 1966, entendeu? Então, assim, o que tem, a gente falou aqui com o Daniel Lopes, lembra? Lembro. O que tem de coisa secreta no ramo militar que ocorre e tecnologia que a gente não faz nem ideia. Não, cara. Eu imagino. Igual, por exemplo, se eu tiver errado, você pode me corrigir. Você conhece disso muito mais que eu, óbvio, né? Você fala muito desse assunto. Mas eu não sei se ainda é isso, mas até algum tempo atrás, quem enviava astronauta para a estação espacial era a Rússia, né? A Rússia, é claro. E isso já acontece desde a época da Guerra Fria. A Rússia enviava na Soyuz. Então, aí agora que os Estados Unidos voltou a enviar com a Dragon. Mas eu tô falando assim. Então, se eles eram tão inimigos assim, por que eles eram parceiros na parte espacial? Então, eu tô falando assim. Ah, não, mas aí o que aconteceu foi o seguinte. Eles eram inimigos. E aí o lance foi o seguinte. O que vai acontecer? Bem, pisamos na Lua, acabou. Ganhamos isso aqui, fim de papo. Que é estranho. Porque a Rússia dominava o espaço. A Rússia era a mais foda de tudo. Foi o primeiro colocar homem no espaço, colocou cachorro no espaço. Mas aí mulher morreu, cara. Morreu o Sergei Korolev.
Aí acabou. E aí, do nada, os Estados Unidos vêm... Mas não é que é do nada. Do O nada cara eu tô morreu falando como, assim. Sérgio? É porque... O cara morreu como? Morreu suicidado. Não. Morreu não. O Sergei Korolev morreu, ele era velho já e tudo, né? O Sergei Korolev, ele foi o pai do programa. Infarto. Não, Pneumonia. assim, não sei a causa dele. Não, mas não foi de... Não foi dessas coisas que tem hoje, Não foi serviço secreto, não. Não. Entendi. Pelo contrário. Ele era o pai do programa espacial soviético. Não, serviço secreto americano, de repente. Não. Invadiu A União Soviética, cara, ela colocou o primeiro animal no espaço, o primeiro homem no espaço, a primeira mulher no espaço, o primeiro caminhada espacial, e tava tudo certinho. Só que o problema é que a União Soviética sempre foi um lugar muito complicado. Precisava ter um grande líder para guiar aquela galera toda, que era esse cara aí. Quando esse cara morreu, aí virou uma confusão, porque desandou porque começou a ter uma briga de poder. Quem é que vai assumir agora? É o cara que constrói foguete? Era o vice dele e tal? E nessa, ninguém sabia. E ninguém tinha o espírito de liderança que ele tinha, né? Ninguém tinha. E aí aquela velha história que eu falo, que é a mesma coisa que acontece no programa espacial brasileiro, é o cachorro que tem mais de 2 donos, morre de fome. Entendeu? Eu sei muito bem que é isso, por causa das academias. Então, e aí o programa espacial soviético, cara, desandou. E os Estados Unidos, o Kennedy, ele montou um plano, né, cara? O Kennedy foi uma das primeiras vezes na história... quem tá repetindo isso agora é a China, cara. O Kennedy montou um plano de longo prazo, que começava lá no programa Mercury. Então, primeiro é o quê? Vamos entrar em órbita da Terra. Depois o programa Gemini. Vamos mandar 2 caras para a órbita da Terra. Vamos fazer um sair da nave. Os Estados Unidos foi fazendo passo a passo até culminar lá na frente no programa Apollo, entendeu? Então ele foi fazendo um negócio muito mais cadenciado, mas muito mais bem planejado do que os soviéticos, entendeu? Sim, o porque soviético aí tinha um feeling. Tanto que nos Estados Unidos o que aconteceu? O Kennedy morre. Quem fala com os astronautas é o Nixon, entendeu? Porque muita gente pensou o seguinte, caramba, morreu o Kennedy, agora vai desandar. Igual mas foi não. na Rússia. Porque como o negócio estava planejado a longo prazo, essa que é a grande diferença, cara, que tem. Todo mundo aqui que já mexeu com um negócio chamado gerenciamento de projeto, o gerenciamento de projeto... Isso aí, sabe onde que nasceu? Na NASA, no programa para a Lua. Porque eles montaram um jeito que, se alguém morresse aqui, não ia dar problema. Entendeu? O programa seguia. Que não foi o caso que aconteceu na União Soviética. Então tem essas histórias aí que... Eu tenho um podcast meu que é só de áudio, né? Chama Horizonte Eventos. E lá eu pego principalmente história do programa espacial soviético e conto pra galera. Porque é um programa espacial sensacional. Eles tiveram o maior foguete do mundo durante anos, que foi o N1, entendeu? Que é um foguetão que, se você olhar ele é muito parecido com o Starship. Muita gente fala que o Elon Musk copiou os soviéticos isso aí. Uhum. Ele tem 30 motores e tal, é um foguetão, cara, coisa lindíssima, mas nunca voou, entendeu? E muita gente fala, por exemplo, que o grande erro da União Soviética foi tentar copiar o que os Estados Unidos fazia. Depois que o Korolev morreu, os caras perderam meio a identidade. E aí eles começaram tudo que os Estados Unidos fazia, os Estados Unidos fez ônibus espacial. A União Soviética faz ônibus espacial e não dá certo. Os Estados Unidos faz não sei o quê. A União Soviética... Isso explica porque a União Soviética ficou para trás, né? Mas e o negócio que o Gorgonoid falou lá dos propulsores? Que não tinha a marca eu tô te falando, na foto. Cara, então, essa aí, para falar bem a verdade, eu não lembro. Agora, os propulsores o que ajudava a fazer o pouso do módulo de descida da Apollo eram aqueles foguetinhos, cara, tem um monte ali, né? Eu tô ligado, pá. Que o cara que ele vai controlando e tudo mais. Então, agora teria que ver essas imagens aí pra ver essa imagem aí, realmente eu não lembro assim de cabeça, entendeu? De ter a marca e tal. A marca tem depois quando ela sai, né? Quando ela sai, ela deixa porque o módulo de ascensão saía, né? Pra acoplar com o módulo de serviço e voltar pra... Tem vídeo da nave saindo, né? Tem vídeo da nave saindo. Aliás, a história do vídeo da nave... Aliás, você sabe que isso é uma das histórias mais legais que tem? É muito engraçado, velho. É muito Chapolin. Não, então vamos lá. Vou contar essa história aí. Se você ver esse vídeo, você vai rir, cara. Mas vamos lá, vou contar essa história. É igual o Chapolin, velho. A história é muito legal. É o seguinte. A NASA, na Apollo 15, 16 e 17, ela mandou o rover lunar. E o rover tinha uma câmera. Entendeu? E aí os caras tiveram a seguinte sacada. Certo. Com a câmera do rover, a gente vai conseguir um negócio inédito, que é filmar o negócio saindo. Entendeu? Uhum. E aí, foram lá, Apollo 15. Estacionaram o rover, colocaram a câmera para filmar. Na hora que o negócio foi sair, a câmera caiu. Aí na 15 não pegou. A 15 não pegou.
A 16 colocaram, aí amarraram, tem uma foto famosa que é a câmera amarrada com fita crepe que o pessoal fala. Aquilo lá foi pra câmera não cair, pra ela ficar olhando pro módulo sair. E aí filmou. Então na 15 ela caiu, na 16 ela filmou. Aí os caras falaram, cara, mas tá ruim isso ainda. A gente queria que acompanhasse. E isso foi uma das coisas, um dos maiores desafios da televisão americana na época. O que os caras fizeram? Eles pegaram o rover, pararam ele ali e fizeram a câmera do rover ser controlado pela TV aqui na Terra. Só que tem um delay. Não tem um delay? Então o controlador de câmera aqui... Eu acho que daqui pra Lua é 8 segundos. É, uma coisa assim. O cara daqui, ele teve que lidar com esse delay. Porque qual que era a ideia deles? Na hora que saísse, a câmera ia acompanhando. E eles só tinham mais uma chance, que era a Apollo 17. E aí esse cara treinou aqui na Terra, porque não era ele mexer e a câmera mexia lá. Era ele mexer, tinha que esperar um tempo para ver a imagem, depois ele mexia mais um pouco e deu certo, cara. E aí, quando a nave sai, a câmera do rover filma bonitinho ela saindo. Então, tem imagens que são toscas, porque eu acho que é da 15, porque a câmera cai. Entendeu? E aí o negócio sai e não filma nada, só filma fumaça. Entendeu? Ou o exaustão, entendeu? Aqui, deixa eu te perguntar. E sobre a polêmica que existe do cinturão de Van Allen? Você tem alguma explicação? Vamos lá, vamos explicar isso? O cinturão de Van Allen pra galera. Cinturão de Van Allen, cara, é o seguinte. Primeiro, o que é cinturão de Van Allen? O que é? O Sol emite partículas carregadas. Essas partículas, quando elas chegam na Terra, elas são barradas pelo escudo terrestre nosso, que é o campo geomagnético. Ele é super importante para proteger a gente. Só que existe nesse escudo duas regiões, que são os dois cinturões, onde você tem uma maior concentração de carga magnética. Mais ou menos é isso, de partícula. Qual que é o grande problema? O que o pessoal fala? Se eu atravessar, aí que é o lance. Se eu atravessar pelo meio do cinturão, entendeu? Eu posso ter problema com radiação. Pode. Isso sério, pode mesmo. Temperatura 7 pode graus. Mesmo. Temperatura e radiação mesmo, entendeu? E radiação mesmo. Só que o cinturão de Van Allen é uma das coisas mais bem estudadas muito antes do homem para a Lua. Sim, eu acho que eles descobriram em 1958, né? 57, 58, o Van Allen ele mandou uma sonda, o Discovery, que é o primeiro satélite americano e tal. Aí tá uma coisa que pouca gente sabe. Quando vão mandar a Apollo, eles não mandam a Apollo pelo meio do cinturão. A Apollo, ela sai tangenciando o cinturão de Van Allen. Então ela nunca passou por nenhuma região onde a radiação era máxima. Entendeu? Ela passou... Isso aí tem todos os mapas da trajetória da Apollo, ela passa tangenciando o cinturão. Entendeu? Uhum. Então ela o cinturão de Van Allen não tem problema nenhum para a missão Apollo, porque nenhuma missão foi mandada no meio do cinturão. Entendeu? Então aonde ela passa, a radiação era tranquila. Não era a região de máxima radiação. E essa região de máxima radiação, quem sofreu com ela agora foi o pessoal da Polaris. Agora mandaram uma missão, a Polaris Dawn, e ela foi a primeira missão aí no cinturão de Van Allen, na região de máxima atividade. Ficou ali poucos minutos e depois saiu, justamente para tentar entender qual é o efeito disso. Porque o efeito mesmo, ninguém sabe qual é. É o problema. Então, por precaução. Até a temperatura, porque os metais aqui não aguentam essa temperatura. Isso. Agora, por precaução, nunca mandaram nenhuma nave ali no meio. As naves todas elas saem tangenciando o cinturão de Van Allen. Isso. O efeito catapulta ali também ajuda bastante, né? Ajuda, mas é que o cinturão ele fica dois máximos aqui, e aqui, ó, ele é bem mínimo a radiação, porque tem um lugar onde fica mais concentrado. Então mandaram por ali. Então o pessoal fala, nunca vai passar pelo cinturão de Van Allen. E nunca passou mesmo. Passou tangenciando ele, entendi. Sabe? Então tem essa... Porque o pessoal, eu tô falando assim, o pessoal bate muito nessa tecla, né? Bate. Que o cinturão de Van Allen... Realmente, se mandasse a missão Apollo pelo meio aqui dele, aí seria problema. Aí seria problema. Mas é igual eu falei, cara, eu não consigo... Eu não sou estudioso desse assunto. Então, assim, eu falei que fui 100% sincero. Eu sempre achei estranho. E quando eu fui procurar saber, eu achei mais estranho. Mas mas vamos lá, o seu questionamento e a sua estranheza, cara, é um negócio super normal, entendeu? Que é o que muita gente fala assim, poxa, cara, mas como que os caras pousaram lá se nem tinha computador direito e tal?
A NASA foi o primeiro lugar do mundo a ter computador. Sim. Entendeu? Então, enquanto o computador ainda ele era um negócio gigantesco, na NASA ele já era um negócio minúsculo. Entendeu? Lógico que não tinha todas as funções. Mas agora vamos lá. Qual função, isso que é importante a gente saber, qual função que aquele computador lá precisava fazer? Calcular a trajetória. Entendeu? Ele não precisava fazer nenhum cálculo muito avançado. O que acontece? A trajetória, até sair da atmosfera da Terra, ela vai sofrer 1 milhão de turbulência. Eu não acredito que você tenha um computador daquela época com capacidade de prever. Não sofre, cara. Não sofre? Não. Um foguete saindo da Terra não sofre turbulência nenhuma. Sofre. Eu não tenho que fazer correção nenhuma, não? Não, porque a potência é muito grande, cara. O foguete vive caindo. Qual foguete? Não, os que dão errado... Faz anos que não cai um foguete, cara. Que não explode um. Não, mas não acontece isso antigamente? Não, isso aí chegou a acontecer, mas nunca foi problema de trajetória dessas coisas. O problema de foguete explodir, a maior parte dos foguetes que explodiram, ou foi... A maior parte, assim... Vazamento. Vazamento de combustível, entendeu? Vazamento de combustível é o que destruiu boa parte dos foguetes. A parte da trajetória, o Saturno V, ele era um foguete muito potente, entendeu? Então o desvio dele ali, a partir do momento que você mandou, ele vai embora, entendeu? Você não precisava corrigir nada. E depois, o computador da Apollo, ele precisava fazer um cálculo simples de trajetória, entendeu? De trajetória usando mecânica celeste, que é um negócio conhecido há 1000 anos, e usando as estrelas, que é isso que é legal. Todas as sondas espaciais, elas têm um equipamento chamado Star Trek. Sabe como que as sondas seguiam no espaço? Pelas estrelas. Então você manda uma sonda para qualquer lugar. A sonda que foi para Plutão, como que ela chegou em Plutão? Pelo Star Trek. O que ela faz? Ela pega uma estrela muito brilhante, taca aquela estrela no meio da buscadora dela ali e acabou. Vai ali e segue. Com aquela estrela, por coordenadas galácticas que a gente chama, ela traça a trajetória. E aí o que ela vai? De tempos em tempos, ela vai olhando para aquela estrela de novo. Para corrigir. A estrela desviou 2 graus. Corrige 2 graus aqui. A estrela... O propulsor. Ou aí o propulsor vai ligando e vai corrigindo, entendeu? Entendi. Então, assim, o computador, que é uma coisa que todo mundo critica, mas o computador, ele estava aí para fazer coisa muito simples, cara. Igual eu tô falando, mas até mesmo na aterrissagem, na parte que o módulo lunar, ele também teve a parte, né, que ficou girando em órbita da Lua, não teve? Teve. Mas é a trajetória, é mecânica celeste. Eu sei, mas eu tô falando assim, eu acho... Gente, pra você que tá assistindo aí, eu estou falando, eu acho. Eu não sou o pessoal tá pegando pesado nos comentários aqui, o Gorgonoid tá questionando, gente. Tá, cara, que isso? Pelo amor de Deus. Aqui não sou eu desse assunto. Não, e de novo, eu tô falando, cara, são questionamentos válidos por conta disso, entendeu? Quando a gente para pra pensar, fala, caramba, eu tenho que pôr um negócio... É porque, às vezes, cara, as pessoas pensam que ir pro espaço é um negócio altamente complexo, entendeu? E talvez seja muito mais fácil do que muita gente pensa, entendeu? É difícil, né? Porque pouca gente consegue ir. Não é. Mas aí você pega... Falta recurso. Hã? Falta recurso. Não falta recurso, cara. Tô falando, falta interesse, entendeu? Mas falta interesse porque eu acredito que as pessoas, no geral... veem isso como algo supérfluo. Apesar de hoje em dia usar muita coisa que só conseguiu... Apesar de hoje em dia o cara só sai de casa com o GPS ligado, né, cara? Exato, eu sei, eu só tô falando assim. Mas mesmo assim tem que ter um balanço, né? Se você começar a olhar demais pro céu, pode ser que comece a faltar. Mas aí, cara... Mas eu tô falando assim... Não, eu entendo o que você vai falar. E aí eu falo a minha refutação para essa fala. O pessoal fala assim, pô, fica aí gastando milhões para ir pro espaço e tem milhões passando fome. No Brasil, continua os milhões passando fome, cara. E a gente não vai pro espaço, entendeu? Não, sim, O problema pra mim não é grana. Porque a grana, nisso aí... tá, tudo bem, pode ser uma grana e tal. Cara, a NASA, cara, o orçamento da NASA é um negócio ridículo, cara. O orçamento da NASA, ele é 25 bilhões de dólares, cara. Ele é ridículo. Sabe qual que é o orçamento das Forças Armadas Americanas? Só pra saber a diferença. 800 bi. Então dá 800 bi. 32 vezes maior. O orçamento da NASA é ridículo. O orçamento da NASA, na época da missão Apollo, foi a época que a NASA mais teve grana. Chegou a 3% do PIB, cara, americano. É muito... Muita gente acha que a NASA... É o que eu falo pro pessoal. Muita gente acha que a NASA tem grana infinita. Cara, a NASA, ela tem um grande problema de aprovar orçamento.
Mesmo porque é isso aí que a gente tá falando. Você chega lá no Congresso americano e fala assim, pô, eu quero pôr um telescópio no espaço. Pra quê? Pra quê? Não, Você tá maluco pra estudar? Quero estudar a galáxia NX30 lá, que ela tá tendo uma explosão a 30 milhões de anos-luz daqui. Mas Cara, você tá maluco? Eu queria perguntar pro Gorgonoide, o que você acha que a NASA esconde? Ah, cara, eu acho que... Tem ET lá? Não, não acredito em ET, não. Não, em ET não? Não Porra, em ET eu acredito, cara. Eu não acredito em ET. Eu acredito em ET, mano. Eu acredito que... Não que eles estejam guardados na NASA lá, mas que no espaço tem ET, com certeza. Ah, eu não acredito, não.